Bom dia, gente. Obrigada pela oportunidade de vir falar para vocês. Sábado de manhã, né, numa cidade linda como essa. Eu sou médica endocrinologista, me formei na UNB, que é a Universidade Federal nossa em Brasília. Fiz residência médica em São Paulo, depois mestrado e doutorado na França. Hoje eu sou professora de endocrinologia e coordenadora da área de endocrinologia da UNB e sou gerente médica do SEIRE. O convite da Márcia foi para a gente colocar o aspecto, a interface das duas especialidades, considerando que a vitamina D é um hormônio. Então, assim, vou tentar fazer para vocês uma correlação clínico-laboratorial desse tema, que é um tema tão controverso e que incomoda tanto, né? Para que serve a vitamina D? Dentro da fisiologia muito conhecida por todos nós, a gente sabe que o equilíbrio do cálcio, fósforo e magnésio depende do tripé da calcitonina, que é um hormônio cuja principal função é depósito de cálcio no osso, do PTH, que é um grande reabsorvedor de cálcio do osso, e da vitamina D, que é responsável pela absorção intestinal do cálcio. Então, dentro do conceito mais clássico da fisiologia, a vitamina D ela tem que estar num nível suficiente para permitir que o cálcio ingerido seja absorvido, senão ele é completamente excretado pelo intestino. E existem hormônios que têm um papel importante também nessa homeostase. A gente sabe que o cortisol e o T4, em situações suprafisiológicas, eles são reabsorvedores de cálcio do osso, e a insulina, o GH, os fatores de crescimento e os esteroides são tróficos para a deposição de cálcio no osso. Então, o sistema todo é um sistema integrado e complexo. O grande modulador é o nível circulante do cálcio. A redução do nível do cálcio leva a uma elevação do PTH, que vai secundariamente procurar fontes para disponibilizar uma maior quantidade de cálcio circulante. A principal fonte é a reserva óssea de cálcio. Então, a elevação do PTH leva a uma reabsorção de cálcio do osso e uma normalização do cálcio circulante, assim como a elevação do PTH vai estimular o rim a ativar a enzima 1-alfa-hidroxilase, que vai transformar a 25-vitamina D em 1,25 de hidroxivitamina D. E essa, finalmente, vai ser o único dos 3 hormônios que age diretamente na absorção alimentar do cálcio. Então, até aqui é aquilo que a gente sabe desde a faculdade, né? Então, a questão do sol e da fixação da vitamina D na pele, a vitamina D2 e a D3 são as fontes alimentares, D2 são as fontes D2 são as fontes vegetais, D3 as fontes animais, vão ser convertidas no fígado a 25 hidroxivitamina D, que depois vai se transformar em 1,25 de hidroxivitamina D. Aí começa o primeiro questionamento, mas e o sol? Qual é a exposição solar necessária para a gente fixar a vitamina D? Existe um centro de estudos na Noruega que avalia a insolação em cada lugar. Você chama nilo.com, nilo.com, e você coloca a sua cidade, ele busca qual é a altitude e a longitude, localiza, posiciona a sua cidade e define para você qual é a necessidade de exposição solar para fixar a vitamina D e qual é o tempo que seria o tempo de risco para o câncer de pele. Sumarizando, um exemplo como Brasília, que é uma cidade que tem muito sol, que não chove, né? Tem 6 meses que não cai um pingo lá, um céu muito azul, ou seja, a insolação é muito grande. O tempo necessário numa cidade como Brasília é em torno de 10 minutos diários, entre 10 da manhã e 4 da tarde, com 70% do corpo exposto, sem filtro solar nenhum. Se a pessoa for mais morena ou for negra, esse tempo vai aumentando. Numa pessoa negra, o tempo de exposição seria o dobro, seriam 20 minutos. Em Brasília, qual seria o tempo para a indução do câncer de pele? Seriam 40 minutos. Então, aquela história, os dermatologistas não gostam que a pessoa tome sol. Para o câncer de pele, você tem que ter essa exposição diária por 40 minutos. E para fixar a vitamina D, em torno de 10. Ontem eu coloquei nesse site norueguês a situação de Salvador, que é um lugar muito úmido e que chove, etc. É em torno de 15 minutos para quem for mais clarinho, 20 a 23 minutos para quem for mais pigmentado. Então, é diferente o tempo de exposição do câncer de pele
da vitamina D, o que já nos dá um certo conforto, né? Não precisamos brigar com nenhum dermatologista, porque realmente o tempo é diferente. Então, todo esse sistema, ele vai levar a um equilíbrio do cálcio e fósforo, considerando as ações intestinais, ósseas e renais. Tudo bem. Quais são as principais ações da vitamina D? A absorção intestinal de cálcio, inquestionável. Mas hoje em dia tem sido cada vez mais descrito o papel imunológico da vitamina D. Então ele tem um papel no sistema, tanto no sistema hematopoético quanto no sistema imunológico, como um modulador. Assim como a vitamina D, ela reduz a atividade pró-inflamatória. Em diversas situações, isso está envolvido. E isso tem gerado uma série de estudos associativos entre diversas patologias que envolvem inflamação e o nível de vitamina D. Além disso, a vitamina D parece estar envolvida na resistência à ação da insulina, porque ela parece ser uma mediadora da liberação de insulina via canais de cálcio. Na verdade, o cálcio intracelular a despolarização da membrana para a extrusão do grânulo de insulina na célula beta depende de cálcio. Então, não só da calcemia, mas do cálcio intracelular, que é regulado indiretamente pela vitamina D. E uma outra coisa interessante é que a vitamina D suficiente, ela suprime a expressão do gene da renina, então ela é antihipertensiva, ela previne, poderia estar envolvida numa hipertensão endócrina que envolve o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O New England publicou, isso já é antigo, 2007, tem 10 anos, um artigo de revisão sobre vitamina D, já que começaram a sair muitos trabalhos associando, desde a unha encravada até a osteoporose, a vitamina D, eles fizeram uma revisão muito importante. E uma das coisas mais interessantes dessa revisão deles é que quando eles analisaram na população mais rica dos Estados Unidos, que é a população do norte, a população de Boston, eles viram que em torno de 42% dessa população tinha deficiência de vitamina D por ter uma ingestão inadequada. Se a gente pegar a população mais rica dos Estados Unidos, vamos tentar analisar a nossa situação, que tem uma diversidade tão grande no Brasil. Apesar de ter muito sol, a gente não se expõe ao sol, e as fontes de vitamina D alimentares não são tão acessíveis. Quando foi feito o censo do IBGE de 2010, foi dado muito foco para carências alimentares. E aqui eu peguei até uma coisa do G1, porque quando já caiu na imprensa leiga, você sabe que isso teve um impacto na população, na opinião pública, né? E o que eles viram no censo de 2010? Eles viram isso aqui, que não dá para ler, que eu vou ler para vocês. Entre 51 e 59 anos, 83% dos homens e 90,7% das mulheres não tinha aporte alimentar suficiente em vitamina D. Isso é uma coisa muito impactante, isso baseado em inquérito alimentar, porque as principais fontes de vitamina D são os cogumelos, né, principalmente os desidratados. Então, se a gente for ver nas nossas pacientes de consultório, quantas comem cogumelo, para fazer a equivalência para vocês, um saquinho daqueles de shiitake desidratado equivale a 2 frasquinhos inteiros de adera. Então, só que o cogumelo não faz parte da nossa cultura alimentar, é uma coisa mais festiva, né? Não faz parte da alimentação diária. A carne vermelha, que algumas pessoas, por questões culturais, não comem, ou comem pouco, ou não têm acesso. Então, pelo IBGE, existe uma carência na oferta de vitamina D no Brasil. E surgiram várias diretrizes depois que teve essa revisão, né, do New England. Uma primeira diretriz, que foi proposta pela Sociedade Americana de Endocrinologia, eles colocaram 20 nanogramas por ml como o que seria necessário para que as funções da vitamina D se mantivessem. Depois, em 2009, houve um consenso no Canadá de um grupo que estuda a osteoporose, estabelecendo 30. Um ano depois, esse era um grupo canadense, esse aqui já foi um grupo americano, reforçou a questão do 30. Em 2010, o Instituto de Medicina americano definiu que deficiência é menor do que 20, insuficiência entre 21 e 29. E em 2011, a Sociedade Americana de Endocrinologia falou, gente,
abaixo de 20 que nós vamos ter algum impacto. Mas vocês veem que são muitos consensos muito próximos e sem consenso nenhum. A OMS, em 2003, tinha definido como inferior a 10 a deficiência, entre 10 e 20 insuficiência. Quer dizer, essa dúvida já tem aí quase 2 décadas, né? Em 2011, que foi o último consenso internacional determinante da vitamina D, ele definiu acima de 30 como suficiência, entre 20 e 29. Acima de 30, suficiência, entre 21 e 29, insuficiência, e abaixo de 20, deficiência. Por quê? Porque eles fizeram estudos avaliando acima de quanto que o PTH subiria. Se eu tenho uma queda da vitamina D, eu tenho uma consequente elevação do PTH para retirar cálcio do osso e normalizar a calcemia. E isso foi definido com um ponto de corte de 30. Mas essa relação, a correlação, ela não é muito direta. E o limiar exato para a elevação do PTH é indefinido. Ninguém sabe se é 28 ou se é 32, mas é ali por volta de 30. Além disso, eles viram que, com a vitamina D menor do que 30, a eliminação fecal de cálcio aumenta. Então, aparentemente, o 30 é necessário para a absorção do cálcio. Foi por isso que esse consenso definiu 30 como valor de suficiência. E aí, gente, eu vou fazer aqui o papel, eu sou clínica e sou médica de laboratório. Se vocês olharem no Sabin, por exemplo, durante todas essas discussões, que foi de 2007 até mais ou menos 2012, se vocês olharem aqui, o crescimento do laboratório, o laboratório cresceu muito, ele aumentou muito a quantidade de pacientes. Mas olha a proporção de solicitações de vitamina D. É completamente desproporcional, não é que aumentou a solicitação de vitamina D porque o laboratório cresceu, porque o médico está pedindo mais vitamina D. E uma coisa que a gente tem que refletir é o que nós vamos fazer com essa vitamina D. Porque, levantando os resultados, vocês vão ver o seguinte, o vermelhinho, o laranja até o amarelo, são todos abaixo de 30. Se a gente somar o que tem de vermelhinho mais escuro, que é abaixo de 10, esse laranjinha é entre 20 e 30, entre 10 e 20, e aqui é abaixo de 30, a grande maioria dos pacientes tem vitamina D abaixo de 30. E aí você fala, nossa, mas olha só, a gente olhando as mulheres aqui dá mais de 80% dos pacientes com menos de 30 de vitamina D. E nós estamos vendo por aí uma grande quantidade de pessoas com raquitismo. Eu acho que raquitismo faz parte da história e daquilo que a gente lê nos livros, porque a gente não vê esse 80% das nossas pacientes. Isso aqui são mulheres que têm convênio, que tiveram acesso a um laboratório privado, né? Então, tem condições sociais, econômicas um pouquinho melhor. Tem alguma coisa errada, é muita gente com deficiência laboratorial em vitamina D, e qual é o impacto clínico disso? Então, essa correlação, ela precisa ser melhor definida. E aí eu trouxe algumas coisas recentes para vocês, para a gente refletir, porque houve, inclusive, modificação no conceito, uma discreta complicação no entendimento fisiológico da vitamina D. Será que a vitamina D está dando baixa por conta de alguma armadilha técnica? Será que o ensaio laboratorial é ruim e subestima a vitamina D? Seria uma possibilidade. Ou será que o valor de referência está errado? Já que a gente utiliza valores de referência que vêm nos kits comerciais ou dos consensos internacionais e a nossa situação é diferente? Talvez. Só que conceitos mais recentes estão levando a gente a refletir sobre a biodisponibilidade da vitamina D, ou seja, será que a vitamina D circulante é a mesma que está no tecido? E será que a vitamina D do tecido tem um papel diferente que não seja só a regulação do cálcio? Aparentemente, sim. Além disso, a vitamina D, apesar de ter um nome vitamina, ela é um hormônio. Dentro da classificação do hormônio, o rim funciona como uma glândula endócrina, convertendo a vitamina D, um precursor, que é a 25-hidroxivitamina D, em 1,25, que é considerado hormônio porque ela circula complexada a proteínas da mesma forma como a maior parte dos hormônios lipossolúveis. Ela age em receptores específicos e age em tecidos à distância, o que entra dentro do conceito do que é um hormônio. Além do que, cada tecido tem uma capacidade maior ou menor de converter vitamina D.
Então, se a gente for considerar o que já existe com relação à armadilha técnica, o primeiro aspecto a ser visto é o seguinte: a vitamina D, que a gente dosa, é a 25-hidroxivitamina D, porque a 1,25, apesar de ser a bioativa, ela tem uma instabilidade muito grande no plasma. A meia-vida dela é muito curta e ela se degrada muito rapidamente. Então, ela não dá nenhuma ideia do status fisiológico daquele analito na circulação. A 25-hidroxivitamina D, ela circula ligada a uma proteína transportadora. E alguns ensaios não têm a capacidade de quebrar a vitamina D em relação à sua proteína de ligação. O ensaio laboratorial ideal, ele tem que ter uma forma de quebrar essa ligação e coprecipitar a vitamina D com a proteína de ligação, mas dosar especificamente a vitamina D e especificamente a proteína de ligação. Lembrando que muitas situações aumentam a proteína de ligação. Proteína de ligação é uma proteína como qualquer outra proteína de produção hepática. Numa hipoalbuminemia, numa situação de uma desnutrição, que o fígado está produzindo menos proteína, ele produz menos dessa proteína de ligação. Numa cirrose, numa doença hepática qualquer, eu vou ter uma produção menor. Assim como no uso de contraceptivo oral ou de qualquer tipo de esteroide, eu aumento a proteína de ligação. Aumentando a proteína de ligação, teoricamente, eu estaria superestimando um hormônio que é dosado ligado, dentro do mesmo princípio que a gente usa para o T4 livre, por exemplo. Uma outra coisa que assusta é o seguinte: esse estudo aqui, de 2010, comparou 3 ensaios laboratoriais diferentes. Comparou a cromatografia líquida de alta performance, o radioimunoensaio e a quimiluminescência, e aqui eles consideraram nessa unidade de medida, milimoles por litro, mas isso equivale aos 30 que a gente tinha falado dos consensos. Para uma deficiência de 30, o HPLC mostrava que era em 8% da população da amostra analisada, o radioimunoensaio em 22% e a quimiluminescência em 43%. Então, você vai confiar no quê? Porque você tem que saber qual é o ensaio que seu laboratório está usando, e a variação de 8 para 43 é completamente inaceitável, né? E aí vem os conceitos de biodisponibilidade. Eu preciso de ter a vitamina D pronta para agir naquele tecido-alvo que é do meu interesse para o entendimento da situação em questão. Primeira coisa é a disponibilidade do substrato. Eu tenho que ter a vitamina D alimentar, eu tenho que ter tido a exposição solar para que aquilo caia na circulação. Segunda coisa, a partir do momento que eu me alimentei da forma adequada, ou que eu suplementei e tomei sol, eu tenho que saber qual é a afinidade da vitamina D pela proteína de ligação. Porque se a afinidade for maior, eu vou ter mais vitamina D ligada, circulando, e menos desligada. E a desligada é aquela que vai agir. Então, eu doso uma vitamina D que não é a que vai agir. A que vai agir é a que está desligada. Não é a ligada, a VDBP é a proteína de ligação da vitamina D. Além do que, eu dependo da expressão em cada tecido da enzima 1-alfa-hidroxilase, que é a que vai ativar a 1,25 vitamina D. Da expressão dos receptores, e um conceito que tem sido cada vez mais salientada é que a vitamina D, o que realmente importa é a ação dela em cada tecido, porque isso pode não estar se correlacionando com aquilo que você está vendo na dosagem do sangue. Então, eu posso ter pacientes que têm uma vitamina D um pouco mais baixa, mas que têm uma afinidade maior pela 1-alfa-hidroxilase nos tecidos específicos, e aquela pouca vitamina D está se convertendo no tecido específico de uma forma adequada. Talvez isso justifique o fato da gente, mesmo com 80% da população com vitamina D baixa, não ter ractismo. Talvez o tecido ósseo tenha uma afinidade pela pouca vitamina D e ela se converte em 1,25 no local. Então, a proteína transportadora, que é a VDBP, ela transporta a vitamina D, 99% da vitamina D está complexada com essa vitamina. Ela tem uma ação por si só. A própria a proteína ligadora é um fator ativador de macrófagos e ela tem impacto nas ações intrácrinas ou autócrinas da 25-hidroxivitamina D. 2 conceitos são importantes. Vitamina D livre é aquela que corresponde a 0,1% e não está ligada à proteína de ligação específica. E vitamina D biodisponível é a vitamina D livre mais aquela que é ligada à albumina, porque a albumina ela consegue transportar uma boa parte dos hormônios que precisam de
de proteína de ligação. Aí a gente pensa, por que a gente então não dosa a vitamina D livre? Isso seria muito mais, se correlacionaria muito mais com a ação da vitamina D do que a vitamina D total ligada à proteína, porque ela não é disponível em kits comerciais. Então, essa solução, por enquanto, a gente ainda não tem. Além do que, existem variações genotípicas dessa proteína que garantem uma maior ou menor ligação da sua vitamina D. Cada pessoa teria uma afinidade diferente pela vitamina D. Desculpa, gente, eu achei que, talvez vocês pensassem que eu ia esclarecer alguma coisa, mas eu trouxe dúvidas para a gente discutir, porque não está clara a situação da vitamina D. E aí vem, como é que essa vitamina D age? Primeira hipótese seria a hipótese do hormônio livre. Então, vamos transpor para cá os conceitos que a gente tem com outros hormônios. Se eu estou avaliando função tireoidiana, não vale a pena eu dosar o T4 total, eu vou dosar o T4 livre, porque ele não está complexado à proteína, eu vou ter uma interpretação melhor. O cortisol, eu vou usar a dosagem do cortisol salivar, porque ele não está ligado à proteína, e com isso ele corresponde melhor àquele que age. Talvez a vitamina D, quando a gente tiver a possibilidade de dosar a vitamina D livre, seja um marcador melhor. Mas existe um conceito que foi descrito há aproximadamente 1 ou 2 anos, chamado captação mediada por uma substância que se chama megalina. Essa megalina é uma proteína grande que é expressa em membranas, ela é um receptor para a proteína G. Ela fica expressa em determinadas membranas. E quando ela serve como um receptor para a vitamina D. A vitamina D, ela não chega simplesmente e se difunde para dentro da célula e vai agir no seu receptor intracelular. Ela tem um mediador. Ela se liga a um receptor e o complexo hormônio receptor é endocitado. Quem recebe a vitamina D no tecido é a megalina. Então, ela permite a entrada da vitamina D complexada e a sua 1-alfa-hidroxilação no rim. Isso torna um pouquinho mais complexo. A gente pensava, bom, a vitamina D chega no rim, a 1-alfa-hidroxilase transforma ela na vitamina D ativa. Não é só a 1-alfa-hidroxilase. Para que ela entre, essa substância tem que estar adequadamente expressa e essa substância permite que o complexo entre na célula tubular renal e a própria megalina ativa a 1-alfa-hidroxilação, estimulada também pelo PTH. Além disso, os estudos têm mostrado que não é só no rim que essa megalina está exposta. Ela está expressa também na placenta, na mama e nas paratireoides. Essa questão da placenta e da mama chama atenção porque tem muitos estudos que têm mostrado a associação entre vitamina D e câncer de mama, e aí a gente reflete. Bom, se tem associação entre vitamina D baixa e aumento do câncer de mama, e a vitamina D ela tem um papel anti-inflamatório, uma baixa de vitamina D aumenta a possibilidade de inflamação e de proliferação celular. A megalina parece ser a substância que está envolvida nesse desenvolvimento na mama. E na placenta, isso também tem sido muito estudado em estudos mais experimentais, mostrando o seguinte: placenta não é um lugar para ter uma atividade inflamatória muito importante, senão isso vai predispor a complicações obstétricas e vai predispor a uma pré-eclâmpsia, por exemplo. E se você tem uma vitamina D sendo pouco convertida na placenta, você pode aumentar a chance de uma complicação obstétrica como a pré-eclâmpsia. Então, não sei se está dando para vocês verem, mas está aqui. A 25-hidroxivitamina D, para ela agir, ela vai precisar ser transformada em 1,25. O que acontece? Quando a vitamina D chega lá no rim e em outros tecidos, ela se complexa com esse azulzinho que é... Aqui eu tenho a vitamina D, eu tenho aqui a proteína de transporte. Esse complexo, ele vai ser captado por uma proteína de membrana que é a megalina que eu falei para vocês. Quando esse grupo montado aqui de proteína de ligação, vitamina D e megalina é endocitado, você tem que a vitamina D, que é o vermelhinho, vai para a mitocôndria e aqui ela vai sofrer a hidroxilação e formar a 1,25 de hidroxivitamina D. A megalina vai ser reexposta na membrana e a proteína de ligação vai ser degradada. Mas
a presença desse receptor aqui é o que permite a internalização do complexo vitamina D com a proteína ligadora. E ela vai se desligar da proteína ligadora já no intracitoplasmático. Então, um conceito que existia antes, que um dos problemas de você não converter vitamina D inativa em vitamina D ativa é você não ter um alfa-hidroxilase, não é só isso. Eu posso ter um alfa-hidroxilase, mas eu tenho que ter um receptor que se chama megalina, que permite que esse complexo inativo seja internalizado e essa própria megalina estimula a hidroxilação, estimula a enzima 1-alfa-hidroxilase. Né? E aí veio um guideline da Sociedade Americana colocando que as mulheres grávidas e as mulheres amamentando são um grupo no qual é muito importante fazer a dosagem da vitamina D. Porque com essa confusão toda, a Sociedade Americana de Endocrinologia colocou o seguinte: não é todo mundo que tem que sair fazendo vitamina D, não. Já que está causando toda essa confusão, quem é o grupo? Existem indicações para a medida da 25-hidroxivitamina D. Então, eles colocam aqui os grupos de risco que têm alterações ósseas, pessoas com doença hepática, pessoas com situações de desabsorção, doença celíaca, cólon irritável, que o cálcio poderia não estar sendo adequadamente absorvido, hiperparatireoidismo, medicações que são depletoras, que promovem diarreia, e vocês vão vendo várias situações patológicas aqui. Aí chega um grupo saudável aqui, que é a mulher grávida e a mulher na amamentação. E aí, as diretrizes na gravidez começaram também a gerar dúvidas maiores ainda. O Instituto de Medicina colocou o seguinte, em 2011, que tudo bem, a mulher tem que ter uma suplementação de vitamina D entre 400 e 600 unidades por dia. Em 2014, a OMS falou assim, olha, isso é bobagem, vocês estão falando muita coisa de vitamina D, deve ter algum interesse comercial nisso, porque essa vitamina D não está servindo para nada. Então, a revisão das recomendações, ela é obrigatória, existe uma previsão de sair uma nova recomendação em 2018, mas entre 600, que já é pouco, e 0, né, aparentemente não houve uma valorização disso na gravidez. A vitamina D, na gravidez, o que se sabe é que a vitamina D ativa na placenta, ela tem um papel muito importante na imunomodulação. Então, a questão da aceitação do corpo materno pelo feto, que é um corpo estranho, essa aceitação placentária depende de uma imunomodulação mediada pela vitamina D. A expressão gênica de diversos fatores de transcrição importantes para o desenvolvimento fetal são mediados pela vitamina D. E a reação inflamatória placentária. Se eu tenho pouca vitamina D na placenta, eu tenho uma tendência inflamatória maior. E isso pode gerar quadros com desfecho ruim. E, aparentemente, essa hidroxilação da vitamina D na placenta não depende do rim. A placenta, durante a gravidez, tem uma capacidade maior do que o rim em converter vitamina D inativa em vitamina D ativa. E isso está muito claro aqui, gente. Se vocês olharem, uma mulher que ela acabou de engravidar, está com 12 semanas de gestação, ela não mudou a ingestão dela de vitamina D. Ela ainda nem passou na primeira consulta pré-natal. Vamos imaginar essa situação. A fisiologia mostra que com 12 semanas de idade gestacional, a 1,25 de hidroxivitamina D dobra em relação à fase pré-gestacional. Mas como? Se essa mulher não aumentou a ingesta de vitamina D. Como é que essa vitamina, a 1,25 que é ativa, dobra? Pela conversão placentária, pode ter pouca 25-hidroxivitamina D, que a placenta está mais ávida para essa transformação. Antes era só o rim, agora a placenta age aí como órgão endócrino, ativando a 1-alfa-hidroxilação. Com 20 semanas de gestação, essa concentração de 1,25 de hidroxivitamina D triplica. E no feto você tem um grande aumento, já uma transferência direta dessa 25-hidroxivitamina D. Então, isso chama atenção, isso está comprovado do ponto de vista fisiológico, que independente do que aquela mulher vinha ingerindo de vitamina D, mesmo que você ainda não tenha começado a suplementação, ela aumentou a capacidade dela de conversão na 1,25. E os papéis dessa vitamina D seria a imunomodulação e assegurar para o binômio mãe-feto um esqueleto, um aporte de cálcio adequado para o esqueleto.
Então, uma coisa muito importante aqui é a gente ver o seguinte: as concentrações de vitamina D, elas vão depender do aporte alimentar ou da suplementação que você está fazendo, sabendo que a vitamina D ativa, ela tem que circular, ela tem que estar livre para agir, e a afinidade pela proteína de ligação regula a meia-vida plasmática. A 25-hidroxivitamina D, ela é estável por 3 semanas na circulação, a 1,25 por 2 horas, e a D2 e a D3, que seriam os precursores alimentares, 24 horas. Isso até justifica por que a gente não dosa a 1,25. Se a estabilidade dela na circulação é só de 2 horas, ela faz picos e nadires ao longo do dia, e você vai ter uma interpretação errada. Já a 25 vitamina D, ela é bem mais estável, né? Esse artigo de revisão, ele foi publicado agora em 2017, foi publicado em julho de 2017, e ele mostra o seguinte, gente: a vitamina D, o que é mais importante na vitamina D é a homeostase dentro do tecido. Então, a gente sabe que o fígado é importante, a gente sabe que o rim é importante. O fígado, ele fornece um pró-hormônio, que é a 25-hidroxivitamina D. Esse pró-hormônio, ele vai ter ações não genômicas. Ele pode estabilizar endotélio, mas na placenta existe uma conversão, e no cérebro também, mas na placenta existe uma conversão muito maior do que a conversão renal. E isso aqui está totalmente envolvido na tolerância imunológica e nesse suporte inicial à gestação. Então, tanto a tolerância imunológica quanto a modulação da inflamação na placenta são feitas pela vitamina D. Essa revisão, que é uma outra revisão de 2017, mostra o seguinte: nos Estados Unidos, eles pegaram uma coorte grande de mulheres, lá eles têm prontuário eletrônico, eles conseguem levantar isso muito rápido, né, tudo muito integrado, e eles viram o seguinte: bom, vamos ver aquelas mulheres que tiveram parto prematuro, abaixo de 32 semanas, entre 2 e 37 e acima de 37. E, curiosamente, eles viram o seguinte: as mulheres que o bebezinho chega a termo, elas têm uma vitamina D mais alta do que aquelas que tiveram um parto mais prematuro. Então, esse estudo de 2017 foi o primeiro estudo clínico grande mostrando o seguinte: aparentemente, o parto prematuro pode ter relação, ou pelo menos associação, com uma vitamina D mais baixa. E aqui eles colocam essa curva ROC e definem qual é o ponto de corte da vitamina D plasmática, a 25-hidroxivitamina D, que estava relacionada com um desfecho ruim. E esse ponto de corte, bom, abaixo desse ponto de corte, você teria uma maior tendência à pré-eclâmpsia, parto cesariano, prematuridade, infecções e alterações respiratórias fetais, porque a vitamina D parece também ter um papel importante na maturação fetal. A placenta, a vitamina D na placenta modula a tolerância imunológica e a deficiência de vitamina D predispõe à inflamação e vasculite. Então, aparentemente, o processo na pré-eclâmpsia está claro. Então, essa revisão, teve uma revisão grande e uma meta-análise grande de 2017, associando realmente, do ponto de vista fisiopatológico, a pré-eclâmpsia com a vitamina D baixa. E no feto, aparentemente, reduz a maturação pulmonar e reduz o aporte de cálcio para o esqueleto. O ponto de corte definido para a vitamina D saudável na gestação seria acima de 40. Então, eu acho que foi muito interessante essa meta-análise, porque eles pegaram todos os estudos grandes que existiam, que tinham os critérios de inclusão que eles definiram, e conseguiram determinar sugerir um ponto de corte saudável da vitamina D para 40 na gestação. Isso coloca em questão aquilo que a OMS falou em 2014, não precisa suplementar a vitamina D na gestação. Ou em 2011, que foi dito que 600 unidades por dia seriam suficientes. Então, traz um ponto de corte, um ponto de referência mais objetivo para nós que somos clínicos, né? Bom, essa revisão sistemática, também de 2017, numa revista inglesa, coloca o papel da vitamina D na pré-eclâmpsia. E aqui eles avaliaram mais de 400 estudos. E eles dividiram a pré-eclâmpsia num primeiro estágio e num segundo estágio. Num primeiro estágio, você tem uma inflamação induzida por uma implantação placentária alterada, e no estágio 2 você tem uma vasculite, né, uma disfunção endotelial ali que vai predispor a vitamina D.
Depois, já numa fase final do estágio 2, você teria proteinúria, com lesão endotelial, etc. Dentro dessa revisão sistemática, eles reforçaram o ponto de corte de 40. Tá? Então, pegando os estudos que estão publicados, aparentemente, a sugestão, a revisão desse consenso de 2018, que aparentemente vai sair, que a Sociedade Americana de Endocrinologia, ela propôs uma revisão nisso, né? Deve sair uma sugestão de 40 na gravidez. Tá? Então, lembrando, a vitamina D suficiente, ela modula a resposta inflamatória, reduz o estresse oxidativo, né, promove a angiogênese e reduz a pressão pelo mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Então, diminui fatores de risco importantes na gravidez. Um outro aspecto importante nessa revisão sistemática é que eles viram o que já tinha sido publicado a respeito de fatores de transcrição, e hoje tem uma coisa muito sendo estudada que é a epigenética, né? O que o ambiente materno, intrauterino, pode impactar em doenças naquela criança ou no futuro adulto. E isso parece que está relacionado com a expressão de fatores de transcrição. A suplementação ou a manutenção da vitamina D acima de 40 aumenta a expressão de genes envolvidos na resposta imune e na regulação epigenética na criança. Óbvio que precisa de estudos prospectivos e isso vai esbarrar numa questão ética muito grande, assim, eu não vou repor e eu vou ver daqui a 20, 30 anos se aquele bebê que esteve num ambiente intrauterino ou um ambiente placentário pobre em vitamina D vai ter alguma consequência. É bem complicado isso. Mas o que eles conseguiram levantar em termos retrospectivos, aparentemente pode ter um papel nessa regulação epigenética. Tá? Por outro lado, eu acho que a gente tem que alertar sobre a hipervitaminose D na gestação. A hipervitaminose D, vocês sabem que existem, como as condutas na literatura são muito discrepantes, a gente também vê a conduta clínica muito discrepante. Tem gente que faz suplementações enormes e existe descrição muito clara de uma hipercalcemia neonatal idiopática que cursa com malformações que advêm desse excesso de vitamina D na gestação, com estenose da artéria pulmonar e retardo mental, e uma síndrome chamada síndrome de Williams, em que existe retardo mental, existe imaturidade fetal, e são coisas muito sérias, que muitas vezes não são nem compatíveis com a vida. Então, a meta na suplementação da vitamina D deve ser maior do que 40. Quanto que eu preciso dar para chegar em 40? Vai depender muito de uma paciente para outra. Mas a dose sugerida nesses estudos todos é em torno de 4.000 unidades por dia. Tá? Então, pode ser que você tenha pacientes que não precisem suplementar e que tenham uma vitamina D de 50, e pode ser que tem pacientes que você vai suplementar com 2.000 e você vai chegar em 40 e está suficiente, e outras que você vai precisar de 4.000. Então, eu acho que vale a pena a gente, no pré-natal, prestar atenção nesse ponto de 40 e ver o que você consegue de melhor, para a menor dose possível para chegar nesse mínimo de 40 durante a gravidez. Né? E aí vem uma outra questão. Tudo bem, então vamos aceitar que a gente precisa de uma vitamina D de 40, só que, será que eu preciso suplementar cálcio também? Porque a gente sabe que fora da gestação, a gente precisa em torno de 1.200 miligramas de cálcio por dia, que equivaleria a 3 a 4 porções de derivados lácteos. Então, a pessoa tomou um leite de manhã, não pode ser com café, porque o café modifica a absorção do cálcio. Tomou um copo de leite de manhã, comeu um pedaço de queijo, tomou um iogurte, comeu mais um outro pedaço de queijo, essa pessoa fora da gestação, ela não precisa suplementar cálcio. Só que hoje também existe uma coisa muito séria com o leite. Muita gente refere ter intolerância ao leite e, com isso, você diminui a suplementação de cálcio. Existem outras fontes, mas a gente tem que prestar atenção nisso. Nesse estudo aqui, que também é um estudo de 2017, eles colocam o seguinte, eles pegaram uma amostra, primeiro, né, sem discriminar se aquela pessoa tinha risco para pré-eclâmpsia ou se a pessoa tinha um aporte alimentar de cálcio baixo. Eles analisaram o grupo como um todo, aquelas que tinham risco para pré-eclâmpsia, eram obesas ou hipertensas prévias ou com gestações, diabetes gestacional, etc.
e com baixo aporte alimentar de cálcio. E o que eles colocam é o seguinte, a redução no risco, eles fizeram, existem aqueles estudos que conseguem fazer uma predição de redução de risco. E nesse estudo eles mostraram o seguinte, para todas as mulheres, uma mulher saudável, a suplementação de cálcio reduziria em 25% a chance de pré-eclâmpsia. No alto risco, 8%, e na mulher que tem a carência de cálcio, 13%. A redução nos custos com a doença, no caso doença pré-eclâmpsia, foi desse vulto aqui. E aí eles colocam o seguinte, sugerem uma suplementação de 1.000 miligramas por dia. Esse estudo foi publicado em 18 de junho de 2017. Se a gente pensar assim, não, eu não vou suplementar cálcio, não precisa suplementar cálcio desde que você oriente que aquela paciente tenha uma ingesta adequada de cálcio. Então, se na mulher não gestante são em torno de 3 a 4 porções de derivados lácteos, na gestante talvez a gente aumente uma porção a mais, ou fazer a suplementação, o que eles sugerem é a suplementação de 1.000 miligramas por dia para todas as mulheres. Suplementação ou correção alimentar do cálcio. Então, estou colocando para vocês o que foi colocado nesse trabalho muito recente, né? Bom, esse outro estudo é um estudo chinês, mas como todos os estudos chineses têm uma coorte muito grande, ele pega o seguinte, ele tenta analisar se a quantidade de ingesta de cálcio materno pode estar associada com condições adversas nas crianças e nos neonatos daquelas mães com baixa calcemia. E o que ele consegue avaliar são malformações esqueléticas e, aparentemente, uma relação também com a pré-eclâmpsia. Desculpa que não dá para ler ali. Então, dentro dos pontos críticos dessa discussão, o que é muito bem estabelecido? A vitamina D é importante no metabolismo ósseo, isso a gente sabe. O que são os fatos novos? A conversão de 25 em 1,25 de hidroxivitamina D é tecido específica e é fundamental para as ações não ósseas da vitamina D. Portanto, eu dosar a 1,25 vitamina D não me agrega nada, mesmo porque ela tem uma meia-vida muito curta, e a ação tissular, a gente não tem uma forma objetiva de avaliar cada tecido, como é que está a capacidade dele de produzir. Mas talvez isso justifique o fato da gente ver uma grande quantidade de pessoas com vitamina D baixa, sem repercussão clínica nenhuma, porque talvez o tecido esteja com uma expressão ótima de megalina e convertendo o pouco que ele tem, ele conseguindo converter na quantidade suficiente. A afinidade pela proteína de ligação é fundamental na regulação da biodisponibilidade. Existem variações genotípicas e fenotípicas. Algumas pessoas ligam mais a vitamina D à proteína ligadora, outras ligam menos, e para que a vitamina D haja, ela tem que ter uma modulação adequada dessa ligação com a proteína de ligação. E a deficiência de cálcio e vitamina D na gestação parece ter impacto nos desfechos obstétrico e fetal. Então, isso aqui para vocês é bem fácil, uma praia, deixar a criança brincar fora de academia, uma alimentação aqui bem rica em cogumelos e carnes, poderia realmente nos ajudar. Então, esses eram os aspectos que eu queria trazer para vocês. Peço desculpas por ter trazido mais dúvida do que solução, mas eu acho que esse conceito de que a vitamina D em cada tecido tem uma ação diferente e uma capacidade de conversão diferente, talvez nos oriente um pouco mais. E eu fiquei muito empolgada de ler essas revisões, que acaba que a gente, como clínica, como endocrinologista, você está focada na questão, vamos ter uma vitamina D suficiente, a gente sabe as ações. A gravidez é uma situação muito diferente e, aparentemente, os consensos que virão proporão os 40 miligramas por decilitro na gravidez.